hungry animal remains active, but as the satiated one becomes adapted to the new environment, he settles down and becomes inactive. Mark Twain disse uma vez que a história não se repete, mas rima. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, isto é verdade, porque toda a história é dirigida por 4 forças. Agora, quais são estas 4 forças que operam toda a história e, claro, operam as nossas vidas, que fazem parte do curso da história humana? Bem, a força não possui substância que possamos identificar, até revestir-se em alguma matéria. É assim que sabemos que a gravidade existe, por exemplo, por causa da força que exerce sobre os objetos no nosso mundo. E de forma semelhante, podemos aprender acerca destas 4 forças que se encontram por trás de tudo, ao olhar para como elas operam ao longo da história, como operam a sociedade humana e como operam em nós. A história da sociedade humana não é bonita. Há sempre uma batalha, uma luta de diferentes fatores, diferentes forças, e depois tréguas dos horrores da guerra e tumultos, e então de volta às lutas. E claro, se olharmos para dentro de nós mesmos, podemos ver que há uma batalha de forças em constante guerra dentro de nós. E uma vez que estas forças que batalham dentro de nós não têm substância, porque a força não possui substância, simplesmente não as reconhecemos, não as identificamos até olharmos e vermos como se manifestam no mundo, na conexão entre as pessoas. Esta primeira força, a qual chamamos verdade, afirma que cada pessoa deve desempenhar o seu papel na sociedade e, na mesma medida, receber as suas necessidades da sociedade. Mas há um problema. Se fôssemos capazes de espreitar para dentro da mente e coração de cada pessoa, descobrimos que algumas pessoas não são apenas preguiçosas. Ao invés, a natureza dotou-as com diferentes características psicológicas que fazem com que sejam assim. Que para uma pessoa o mesmo trabalho que a outra está a fazer vai ser 10 vezes mais difícil ou centenas de vezes mais difícil do que é para a outra pessoa. E a forma como isto funciona a um nível macro é que digamos que temos 30% da população que chamamos de ágeis, os inteligentes, os diligentes, que estão basicamente a explorar os 70% que são as massas. Nenhum pode ver como o outro trabalha internamente, porque a nossa internalidade está oculta dos outros. Não podemos dizer quanto esforço uma pessoa está realmente a empregar e, portanto, temos aqueles 30% da elite que sentem que trabalham com muito esforço e de forma diligente, e temos os 70% que sentem que trabalham no duro e sentem que trabalham muito mais que os ágeis e diligentes que dominam e controlam a sociedade e, portanto, sentem-se explorados. E aqui encontramos as condições para uma constante agitação e eventual derrubada do governo, e isto é o que temos visto ao longo da história. Ao longo da história tivemos várias ideias para como podemos remediar este problema humano fundamental. Vamos implementar um reino, vamos implementar um governo socialista, um governo comunista, um governo democrático capitalista. No entanto, todos eles sofrem de um problema de base intrínseco, que é o facto de existir uma quantidade muito grande de pessoas que se sentem exploradas, que nunca podem aceitar que alguém como Rothschild ou Mark Zuckerberg estão a trabalhar com esforço suficiente que digamos que deverão ser pagos uma centena de vezes mais que um simples trabalhador. Ao passo que temos a elite, que com direito sentem que não deveriam ter que dar um cêntimo do que ganharam às massas. Porque deveriam eles abdicar do dinheiro, não deveriam guardá-lo se um dia precisarem. De outra forma, tornam-se eles mesmos um peso para a sociedade, ou vão privar os seus herdeiros do que lhes é devido. No entanto, as massas estão certas que trabalham tão duro quanto os da elite, apenas lhes está a ser negado de forma astuciosa a sua sobremesa. Mas existe um problema ainda mais fundamental que nenhum filósofo encontrou ainda a solução, que é o facto de cada pessoa se sentir o centro do universo.
como o mais importante. E se nos sentirmos, se examinarmos como nos sentimos, como sentimos a importância do nosso eu, do nosso corpo relativamente ao mundo ao nosso redor, é o que sentimos visceralmente, é o mais importante, enquanto tudo o mais à nossa volta é secundário. E cada pessoa, na parte mais funda do seu coração, na sua sensação mais visceral, sente isto. E na realidade nunca podemos dizer realmente que outra pessoa merece muito mais do que nós, centenas de vezes mais do que nós recebemos. E por isso mesmo é que cada sociedade, mesmo que seja construída com todo o tipo de nacionalismo e patriotismo, se não mencionarmos este assunto da igualdade, que uma pessoa sinta que é o mínimo, que seja igual aos demais, este é o mínimo absoluto. Porque, em boa verdade, sentimos que o mundo foi criado para nós, gira à nossa volta. Esta é a forma como experienciamos o mundo desde bebés. E primeiro estamos nós, e depois o mundo à nossa volta. E a ideia é que, quando sairmos para o mundo, vai haver pessoas a explorar-me. No ponto mais profundo dos nossos corações não podemos aceitar isto. E é por isso que estes 70% das massas, os que ficam nas sombras ou preguiçosos na sociedade, eventualmente percebem o seu poder coletivo e derrubam o governo. E neste caso não há paz para eles, nem para os ricos. Esta é a razão pela qual, para a primeira força que dissemos chamar-se verdade, existem 3 forças adicionais chamadas de misericórdia, justiça e paz. E se a verdade funciona com base em que o que é meu e o que é seu, ou seja, o que você obteve no seu nascimento é o que vai ter para trabalhar e o que eu tenho é o que vou ter para trabalhar e não tenho que dar nada a ninguém. A misericórdia funciona numa base diferente, que é o que é meu é seu e o que é seu é seu. E esta é a razão pela qual aquela elite forte, ágil e inteligente começa a comportar-se de forma indulgente com as massas. Dão uma migalha, partilham um pouco, para que as massas não venham e derrubem o governo e arruinem a sociedade para todos. É como se quisessem corrigir o que a natureza fez de errado, que mesmo que não faça sentido para nós, que devemos partilhar a nossa fortuna com aqueles menos afortunados pela natureza, fazemo-lo por forma a manter a paz. Então, o que acontece quando começamos a comportar-nos de forma indulgente e com caridade para com as massas, criando todo o tipo de sistemas de apoio e sistemas sociais, é que as massas crescem, proliferam e ficam mais fortes. Unem-se e eventualmente existem mais e mais, até ao ponto de exigirem a mudança do governo para uma nova forma de governo que os sirva, onde as massas vão gerir e dividir a abundância entre eles. E nos calcanhares disto temos a última força chamada de paz, ou deveríamos dizer os fazedores da paz, porque esta força reveste-se em pessoas e opera as suas ações, e isto é o que vemos na história. Há 2 tipos de fazedores da paz na sociedade. Há aqueles que podemos chamar de construtores. Estes são aquelas pessoas de coração mole e aberto que realmente querem viver de acordo com a lei do que é meu é seu e o que é seu é seu. Ou seja, querem realmente dar à sociedade e querem realmente paz na sociedade e querem o melhor para a sociedade. Mas são covardes e não são o tipo herói. Não estão dispostos a sacrificar as suas vidas ou sacrificar o bem-estar de toda a sociedade. E há outro tipo de fazedores da paz que podemos chamar de destruidores e pertencem a este conjunto da elite ágil e inteligente. E o significado de paz para eles é algo completamente diferente. Ou seja, estão dispostos a morrer, a sacrificar toda a sociedade, seja ao começar guerras em casa ou ao começar conflitos em solo estrangeiro, mas o objetivo de tudo isto é voltar para o atributo da verdade, ou seja, o que é meu e o que é seu é seu. E não é justo dividir toda a abundância que os fortes e ágeis criaram e dividir de forma igual por todos.
E porque estes fazedores da paz são realmente essa mesma elite que tinha tudo do melhor na sociedade anterior, o seu objetivo é realmente restaurar as coisas como estavam na anterior sociedade, da forma como estava, com os inteligentes e diligentes a obter a maior abundância da sociedade e os pobres e as massas a permanecerem como justamente merecem. E, portanto, depois de muito sangue derramado, voltamos a uma sociedade baseada no atributo da verdade. Ou seja, o que é meu e o que é seu é seu. E então o ciclo repete-se. E esta é a razão pela qual a história se repete, ou rima, como atores numa peça de Shakespeare. Estes diferentes atores, ou seja, os ágeis, diligentes e inteligentes e as massas preguiçosas, vão colocar diferentes roupas e adereços e vão representar. E esta é a razão pela qual, ao longo da história, apenas tivemos guerra interrompida de vez em quando por breves momentos de paz. E este jogo de forças está realmente a batalhar dentro de cada pessoa também. A única diferença é que não temos a vestidura da história e de diferentes pessoas a representar as suas ações de acordo com estas forças, para sermos capazes de identificar como operam dentro de nós. É como que uma sopa de forças não identificadas dentro de nós que estão em guerra constante. E como podemos começar a identificar estas 4 forças que operam dentro de nós e realmente operar todas as ações e decisões? Bem, a colina onde é travada esta batalha entre as forças na sociedade é na colina do que realmente nos motiva a trabalhar. Ou seja, se pertencemos às massas e temos que trabalhar no duro, enquanto Mark Zuckerberg não tem que trabalhar assim tão duro e é pago milhares de vezes mais, o que fazer? O que nos motiva a continuar, ao invés de dizer vamos destruir o governo e implementar um governo no qual podemos trabalhar muito menos, porque todas as minhas necessidades vão ser supridas. E se as massas se revoltam e criam algum tipo de governo comunista e nós nos encontramos do lado da elite diligente e esperta, o que nos motiva a manter a inovação e criar todas aquelas coisas boas pelas quais me pagavam muito dinheiro e ser pago igual a toda a gente? O que nos vai motivar neste caso? Para responder a estas perguntas e descobrir a solução tanto para a paz interior como para a paz no mundo, comece por localizar a sua motivação em tudo o que faz. Seja apenas levantar um dedo ou algo mais significante, porque uma máquina, que é o nosso corpo, não pode trabalhar sem combustível. É preciso existir uma motivação, apenas temos que a encontrar.